campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, meus irmãos, meus amigos, saudações fraternas a todos, em especial aqueles que nos acompanham nas reflexões diárias, através deste canal do YouTube, do nosso Grupo Espírita Francisco Xavier. Hoje nós vamos ler o capítulo 46 do livro Seara dos Médiuns, de Chico Xavier, por Emmanuel. Em uma reunião pública do dia 24 de junho de 1960, através do capítulo 31, a dissertação 20 do Livro dos Médiuns, temos então este texto e que nós vamos ler agora. Compadece-te e ajuda a fim de que possa servir na união para o bem. Não fosse a bondade do lavrador que ampara a semente seca, não receberias na mesa o conforto do pão. Não fosse o trabalho do operário que assenta tijolo por tijolo, não disporias de segurança no alicerce do próprio lar. Isso acontece nos elementos mais simples. Repara, porém, a atitude da vida para que ninguém falte à comunhão do progresso. Não condena a ela o paralítico porque não ande. Dá a cadeira de rodas. Não malsina os olhos enfermos. Brune lentes protetoras. Não relega os mutilados à própria sorte. Faz recursos mecânicos. Não se revolta contra os ignorantes que lhe torcem as diretrizes. Acende a luz da escola. Não aniquila os loucos que lhe injuriam as leis. Acolhe-os generosamente no regaço do hospício. Imitando o sentimento da vida, sejamos uns para os outros, quando preciso, a muleta e o remédio. Olvidemos os defeitos do próximo, na certeza de que todos nos encontramos sob o malho das horas, na bigorna da experiência. Tolerância é o cimento da união ideal. E só a união faz a força. Entretanto, a força e força. Reúnem-se milhões de gotas e criam a fonte. Congregam-se milhões de fagulhas e formam o incêndio. Pensa um pouco e entenderás que é sempre muito fácil ajuntar os interesses da terra e fazer a união para o bem da força, mas apenas entesourando as qualidades do Cristo na própria alma. É que nos será possível, em verdade, fazer a união para a força do bem. Então, este capítulo nos convida à união. Devemos nos unir no propósito do bem. Devemos nos unir para que juntos sejamos mais fortes, para que juntos possamos empreender, então, todos os nossos esforços no auxílio daqueles que necessitam, dos esclarecimentos e tratando, através desses esclarecimentos, a ignorância. Sejamos, como diz esta lição, a muleta e o remédio, porque a humanidade necessita e precisa caminhar juntos, todos nós temos que nos ajudar, nos auxiliar, para que juntos possamos fazer com que esse planeta evolua de planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração, onde o bem vai predominar. Mas esse esforço depende de cada um de nós. E é nas pequeninas coisas que nós vamos melhorando o mundo.
Não vamos aguardar coisas grandiosas que podem, então, nos tornar como grandes figuras da história para fazermos o bem. O bem começa dentro do nosso coração, pensando, sentindo este sentimento fraterno de uns para com os outros, no nosso pensamento, tentando entender a atitude do outro, perdoando muito, através do entendimento e da compreensão. Então a união faz a força. E aqui nós precisamos, quantas vezes, meus irmãos, quantos irmãos nós já encontramos na nossa vida, amigos, familiares, colegas de trabalho, que foram para nós uma muleta, que foram para nós um remédio que nós estávamos precisando. E é assim, todos nós estamos nos ajudando mutuamente. Muitas vezes, quando nós ajudamos, nós ainda pensamos na retribuição. E não devemos mais esperar nada em troca, porque assim como nós temos essa oportunidade de ajudar, um dia seremos nós a precisar de ajuda. Então não vamos esperar absolutamente nada em troca do bem que nós vamos fazendo. O bem é o grande objetivo do cristão e do espírita. Mas desejar o bem para todos, fazer ao outro aquilo que nós gostaríamos que o outro nos fizesse, amar com entendimento, com compreensão, com tolerância, com indulgência. Nós precisamos aceitar o comportamento do outro na altura do entendimento em que ele se encontra. Mas é claro que nós podemos esclarecê-lo, orientá-lo, dizer a ele que talvez esteja equivocado, mas tomemos muito cuidado, meus irmãos, porque ainda todos nós trazemos muitas imperfeições em nossos corações e em nossa alma. Sejamos o remédio que alivia, o remédio que consola, o remédio que reergue, o remédio que estende a mão para reerguer aqueles que estão caídos. Que sejamos a muleta que pode andar junto. Vamos andar juntos, um segurando a mão do outro e não vamos soltar as mãos. Nós precisamos, se nós queremos que o bem impere neste plano de provas e expiações, e a caminho da regeneração, nós precisamos caminhar juntos, lado a lado, desejando que todos tenham a mesma evolução moral e espiritual que nós almejamos. Desejando, meus irmãos, que todos consigam transpor as suas dificuldades, as suas dores, os seus sofrimentos, porque tudo passa. Mas nós podemos e devemos fazer muito mais. Vamos ser a muleta, vamos ser o remédio, vamos fazer preces, orações, vamos pedir a Deus que nos ampare a todos. Este é o trabalho verdadeiro de um médium sério, um médium que trabalha na seara do bem. Vamos pensar um pouco sobre isto no dia de hoje. Fiquem bem, fiquem com Deus, tenham um excelente dia e que assim seja. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site